Muito boa tarde para você, telespectador internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Na tarde desta quarta-feira, 21 de dezembro, estão previstas 3 sessões extraordinárias. O objetivo é votar 14 projetos da Prefeitura, incluindo o orçamento para 2023. A pauta das 2 primeiras sessões conta com 11 projetos de lei, entre eles a regularização de cemitérios, crematórios e serviços funerários. Tem também a definição, organização e funcionamento das feiras livres aqui na cidade e o licenciamento das bancas de conveniência aqui de Guarulhos. Então, esses são aí alguns dos projetos de lei que vão ser discutidos e votados na tarde de hoje. Já na última sessão do dia, está prevista a votação em segundo turno da tríade orçamentária para 2023. Ela é composta de 3 projetos. Um deles trata da estimativa de receita e fixação de despesa para o ano de 2023. Há ainda o projeto que trata do Plano Plurianual 2022-2025 e alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Agora eu deixo você com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da 49ª Sessão Extraordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho na 49ª Sessão Extraordinária. Solicito seus vereadores que registrem as suas presenças nos terminais eletrônicos. Item primeiro, secretário, para a leitura. Item primeiro, leitura e deliberação do projeto de lei 3465 de 2022. Revoga a lei 7.645 de 17/7 de 2018. Autor, Prefeitura. Consulta a casa presente do projeto objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. É deliberação, pessoal. Presidente, deixa eu pegar a sua mão. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 2. Prejudicado por parecer. Item 2, prejudicado por falta de parecer. Item 3. Item 3. Item 3 ou 2, presidente? 3. Item 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3421 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder gratificação aos servidores públicos municipais cedidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, e à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP. Autor, Prefeitura. São tantos comissários, porque esse aqui foi colocado aqui 3. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito todos os vereadores que utilizem os terminais eletrônicos. Item 3. Item 3.
É bom, é bom, é bom. Vou falar para você. É encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, tem alguns projetos que veio do Executivo e não houve tempo de algumas comissões não dar parecer. Veio na última hora, Geraldo, no último minuto, Geraldo. O ano que vem vai ser a mesma coisa, senhor presidente. Eu sei disso. Então, mas só que... Então eu peço... Tem limite. Entendeu? Eu peço encarecidamente a Vossa Excelência, para nós agilizarmos a sessão, fazer um acordo de lideranças e em 10 minutos a gente analisa o que vai dar parecer e o que não for dar, para a gente agilizar, senão nós não vamos sair daqui hoje. Liderança? Que eu saiba que tem 2 líderes só. Não. Liderança dos partidários. Eu fiquei sabendo hoje. Fazer acordo com liderança. Tem mais líder aqui? Tem, líder para resolver líder isso? Do PSOL, líder do para resolver isso? Isso. Tá. Rapidinho, senhor presidente. Por favor, 10 minutos. Tem líder aqui para resolver? Seguinte, 10 minutos, está suspenso por 10 minutos. Vamos ver o que vai acontecer. Por favor, que deem parecer, que façam a coisa correta para que a gente possa votar o mais breve possível. Está chegando aqui projeto na última hora, no último minuto, e não é certo. Suspenso por 10 minutos. Reaberto os trabalhos. Já passaram-se 10 minutos, Geraldo. Item 4. Paulinho, pode tocar? Item 4. Item 4. Primeira discussão e votação no projeto de lei 2068 de 2019. Dispõe sobre a regularização dos cemitérios, crematórios, sala de velório, da execução de serviços... O item 4 está prejudicado, né? A assessoria está informando, presidente. Não tem na nossa mão, mano. Tá na nossa mão. Não é só esse que fala. Não tem na nossa mão. Eu queria pedir o nobre vereador Gilvan e o Geraldo para resolver a questão de parecer. Não tem parecer, vai ser prejudicado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, tendo em vista que a sessão extraordinária, a pauta demorou para sair também, as comissões fizeram os pareceres, né? Só está terminando de assinar os nobres vereadores. As reuniões das comissões foram feitas hoje, a partir das 7 horas da manhã, já estavam reunidas e estão concluindo os trabalhos agora. E o que eu peço? Que tenha essa colaboração, que o senhor suspenda por mais 10 minutos. Eu acho que o líder do governo também tem o mesmo pensamento que o nosso, pois é questão só de assinatura. Os pareceres estão rodando aí para os vereadores das comissões e já está chegando aí na mesa da presidência. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero responder, primeiramente, ao vereador Tiziano, que a pauta foi feita às 14h20. Porque o projeto do prefeito chegou às 14h20. Então a pauta não se atrasou. Fizemos a pauta 24 horas antes. Isso foi ontem. E agora não tem parecer. Tiziano, não precisa marcar a comissão, é só dar o parecer. Essa fase acabou. Não tem que marcar nada. O parecer pode ser dado aqui em plenário, lá fora, nas coxas, onde você quiser. Vamos acabar com essa brincadeira, cara. O parecer pode ser dado em qualquer lugar. A Karina assina em qualquer lugar. Ela assina lá, assina aqui. Agora, tem que dar o parecer. É simples. Pela ordem. É simples. Pois não, vereador. Senhor presidente, quanto tempo tem projetos aí que, se eu não me recordo, está alguns meses na pauta, na ordem do dia, e não foi emitido parecer. Acredito que esse item 4
procede da mesma forma. Ele está sem parecer. Tudo da mesma forma, Agora, Paulinho. como é que a gente pode ter acesso ao parecer, sendo que vai ser feito agora e votar em seguida? Vossa Excelência pode me responder? Vereador se é Paulo viável dar Roberto. esse parecer agora? Eu estou procurando atender o chefe do executivo. Tem uma maioria aqui nessa casa, me pediu para colocar isso em pauta, nós colocamos. Teve projetos que chegaram 14h20 de ontem. Por isso que a sessão hoje é 14h20. E não tem parecer ainda. Ou seja, a base está um pouco sem compromisso com o executivo. Principalmente o pessoal que faz parte das comissões. Vossa Excelência vai suspender para que se emita Eu já novos suspendi pareceres? 10 minutos. Mais 10 agora? Estão pedindo mais 10? Eu vi numa questão de ordem. Pediram mais 10? Eu não vi. E Vossa Excelência vai conceder os 10 para... Peraí. Pela ordem, senhor presidente. Pelo bom vai ser- andamento vai da ser- Pela casa, ordem, senhor presidente. Vai pelo ser- bom andamento, a gente pode até suspender Isso. mais 10. Pela mas- ordem, senhor presidente. Pela Eu ordem. não vejo porquê, mas tudo bem. Senhor presidente, indo na palavra das palavras do vereador Paulo Roberto, primeiro quero agradecer mais uma vez a Vossa Excelência pela tolerância que Vossa Excelência tem, como sempre teve Como sempre. nesses 2 anos que Vossa Excelência esteve à frente desse legislativo. Entendemos sim a preocupação de Vossa Excelência. Infelizmente, alguns colegas com compromisso estão chegando, estão atrasados e precisam realmente assinar. E Vossa Excelência tem total razão. Não tiro nada que Vossa Excelência falou. Gostaria de fazer só um apelo a Vossa Excelência, reforçando o pedido do vereador Geraldo, dentro das possibilidades, só segurar por mais 10 minutos, senhor presidente. Temos vereador Geleia, por exemplo, que é da Comissão do Meio Ambiente, ligou, teve problema no carro, mas ele já está chegando. Isso vamos ter que ver agora, quando se formar as comissões, colocar gente que queira realmente comparecer Sim. e trabalhar. Não adianta o vereador querer participar de comissão e para negociar. O vereador tem que participar das comissões, votar e emitir o parecer. Isso que é a regra. Guarulhos precisa disso. E agora eu estou entendendo porque aquele problema todo, dia 1º de janeiro de 21, que até o prefeito estava presente, por causa dessas comissões. Então eu peço que os vereadores que queiram participar das comissões, que participem e que dê parecer. Contrário ou a favor, pouco importa. O plenário é soberano. Vou suspender por mais 10 minutos, ok? Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Reaberto os trabalhos. Presidente. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, eu requeiro de Vossa Excelência e que a sua assessoria possa me fornecer cópia dos pareceres emitidos hoje na casa. Agora, durante Defiro a o sessão. pedido de Vossa Excelência. Durante a sessão. Os pareceres que foram efetuados no dia de hoje, que estão aqui prontos, mas sem assinatura, será encaminhado a Vossa Excelência. E aqueles Hoje que já mesmo. foram assinados também, por gentileza. Sim, todos. Pela ordem, presidente. Todos os pareceres que foram feitos hoje, eu dou cópia para qual vereador quiser. Eu quero, Pela ordem. presidente, eu quero uma... Lamé, Paulo Roberto e qualquer vereador que pedir. Rafael Acosta também. Ok. Bom, reaberto os trabalhos. E com a palavra o vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria de falar pela liderança do PSOL. É 6 minutos, 7 minutos? 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de comunicar a essa casa que ontem nós tivemos uma repercussão grande na imprensa, tanto daqui como a imprensa externa, de uma situação que a gente tem denunciado. Eu fui o vereador que fez as denúncias iniciais sobre um esquema que acontece dentro da Secretaria da Fazenda em Guarulhos. Um esquema milionário, onde está deixando de entrar nos cofres da Prefeitura recursos grandes, vultuosos, sobretudo de algumas empresas na cidade de Guarulhos. E como é que funciona? E já expliquei isso aqui na tribuna. E disse à época que, na verdade, nós temos
recursos que estão sendo protocolados, estavam sendo protocolados na Secretaria de Finanças para que dívidas fossem reavaliadas, se deveriam ser cobradas ou não. Essas dívidas, esses recursos não eram julgados, ficavam na gaveta, o tempo se passava, esse valor não se recolhia porque o devedor dizia, olha, eu vou aguardar a decisão final do meu recurso. E o recurso não anda, não vai para lugar nenhum. E isso aconteceu de forma corriqueira ali na Secretaria de Finanças. E a gente denunciou isso e pediu, inclusive, que os chefes de divisão, pelo menos 2, que estavam diretamente ocupando funções que impediam dessa celeridade na análise desses recursos, uma vez que, em alguns casos, passando o período de 5 anos, decai, não se pode cobrar mais. Ou seja, a pessoa ficava com o recurso pendurado, no 6º ano ela aparecia dizendo, olha, agora eu quero regularizar. 5 anos para trás não paga, paga só o do ano. Depois entra com recurso de novo, ganha mais 5 anos, onde que o contribuinte de IPTU, se ele não paga, automaticamente ele vai para a dívida ativa. De um ano para o outro ele entra na dívida ativa, não tem conversa. E as grandes empresas aqui, não digo todas, estavam fazendo isso de forma reiterada. É óbvio que nessa cidade nós temos empresários e empresas que pagam regularmente. Que, até para não ter ali nenhuma ação, porque não pode, porque precisa de certidão, pagam. Por que que alguns não estavam pagando? Peguemos o exemplo de uma dívida de mais de 100 milhões de reais da AgroAirport. Tem um recurso. Um grande escritório de advocacia entrou com recurso e esse recurso está lá há anos e não se julga. Há anos. E a prefeitura e o próprio prefeito dizendo que as finanças do município precisam de incremento para poder pagar isso, para poder honrar com aquilo. Então, ou seja, eu queria deixar claro que nós denunciamos lá atrás. Embora mesmo aqueles que divulgaram aqui na mídia local, a maioria, tirando apenas um jornalista, não deu o crédito da denúncia que nós fizemos lá atrás. Mais do que isso, nós pedimos ao prefeito, mandamos para o prefeito, entrei no Ministério Público para cobrar que essas pessoas fossem afastadas das funções, para que fosse investigado, para que a gente conseguisse fazer com que esses valores entrassem. Uma categoria inteira, que são os cadastradores, foram afastados de qualquer função, na época, na prática. Dizer, olha, vocês não mexem mais com isso, vocês não podem fazer. Outras pessoas vão fazer. E por que que tiraram esses profissionais? Porque queria se beneficiar alguns funcionários que o processo tinha que passar na mão deles. E o que que aconteceu? Nós tivemos agora uma repercussão maior, saiu em vários veículos de comunicação, como eu disse anteriormente, e a prefeitura conseguiu emplacar, eu posso dizer uma coisa para você, acabou a Secretaria de Comunicação, mas deve ter algum jornalista muito bom nessa prefeitura. Conseguiu emplacar um release de uma matéria no G1, que a manchete era o seguinte, senhor presidente: Polícia Civil, Ministério Público e Prefeitura investigam e desmantelam um esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda. Ou seja, quem está sendo investigado está dizendo que ele está acabando com o esquema de corrupção. É isso que está acontecendo. É a raposa que está dentro do galinheiro dizendo, não, eu vim aqui para moralizar. Deixe comigo que vocês não vão ter mais problema nenhum. É isso que diz a matéria do G1. É isso que colocaram na matéria porque foi direcionado um release da prefeitura dizendo esse absurdo. Mais estranho ainda, senhor presidente e senhores vereadores, chama a atenção de vocês. Uma série de servidores públicos de carreira da prefeitura foram afastados no Diário Oficial de ontem, dizendo, olha, estamos afastando preventivamente. Aqueles que a gente já tinha denunciado estão afastados. Mas na mesma publicação afasta uma série de servidores que não assinaram absolutamente nada. Muito pelo contrário, que eram servidores que diziam, olha, isso não pode fazer, isso eu não assino. Nós temos servidores lá que se recusaram a assinar, dizer, ó, isso aí eu não faço. Arruma outro para fazer. E o que que o governo fez agora? Afastou esses profissionais. Para criar uma cortina de fumaça, dizer, olha, nós tomamos providência, afastamos todo mundo. Teve uma sindicância que terminou o ano passado, sabe qual a conclusão da sindicância, da minha denúncia? Nada. Não afastou ninguém.
Dizem, inclusive, que tem um processo em segredo de justiça, que um desses servidores que eu pedi o afastamento teve implicações em outros processos, que só por isso, só pelo teor que me foi relatado, deveria ter sido afastado imediatamente. Quem é que protege na prefeitura esses chefes de divisão? Quem é que está dando cobertura? Ele não consegue fazer tudo isso lá sozinho. Ele não consegue fazer com que essas dívidas sejam proteladas sozinho. Essa secretaria não tem secretário? A secretaria não tem secretário. O secretário está lá, a maior parte da atual gestão, na nota que eles divulgaram, disse, não, isso aí vem dos governos petistas. Vem dos governos petistas? E eles demoraram 6 anos para descobrir, sendo que eu denunciei nessa tribuna e fui ao Ministério Público. Qual o medo que eles têm? Por que que estão penalizando funcionários que não tem nada a ver com isso, mas que são críticos à forma como a Secretaria de Gestão tem sido feito? Quem é que vai reparar a imagem desses servidores públicos de carreira, muitos deles com 25, 30 anos, e que não assinaram um papel, não eram do setor, não passou por eles, não estavam na secretaria e mesmo assim foram afastados? Aí uma pessoa do governo me disse, vereador, é que nós afastamos a categoria inteira. Todos os cadastradores a gente afastou. Mentira! Tem 2 queridos. Tem 2 queridos que não foram afastados. E, curiosamente, esses 2 queridos são aqueles que concordavam com tudo que a secretaria fazia nesse período. Esses não foram. E por que que eles não foram? Porque eles são amigos do secretário? Não pode afastar eles? Então não tem lógica. O que eu estou denunciando aqui é muito sério. Se tem gente que acha que não vai chegar neles, vai chegar. Quando eu fiz essa denúncia aqui, muita gente falou, isso aí tanto faz. Eu ouvi desse servidor que eu pedi o afastamento, senhor presidente, desculpa me alongar, mas o tema merece. Eu fiz uma visita lá, inclusive esteve outros vereadores comigo, vereadora Janete Pietá, vereador Jorginho, vereador Anistaldo não esteve, mas eu vou relatar o que aconteceu lá. Nós fomos numa vistoria de surpresa e pedimos para o secretário, nós queremos ver esse processo aqui, sobre finanças. O secretário disse, olha, não sou eu que cuido. Eu falei, não, mas o senhor é o secretário. Se está aqui, a gente quer ter vista agora. Aí ele disse o seguinte, olha, eu não posso levar vocês lá, que esse servidor, que é aquele que eu peço para ser afastado, ele está de 115. Quando eu conversei com os funcionários na hora que eu cheguei, eles falaram que o servidor estava lá de manhã. Na hora que nós chegamos, ele tirou 115. Quando a gente foi para cima dos processos, apertamos, caiu a 115 e ele apareceu do nada lá. E literalmente o secretário ficou atrás de uma porta. Não é força de retórica, não. Ele ficou literalmente atrás de uma porta. E pasmem, não vou citar para não expor ninguém aqui, porque as investigações vão chegar onde tem que chegar. Esse servidor disse para mim, eu falei, olha, peguei aleatoriamente, presidente, eu tinha 10 ou 15 processos, eu falei, eu quero esse número aqui, esse processo. Ele foi lá na pilha, olhou, e antes de me dar um processo na mão, ele disse para mim o seguinte, vereador, você sabe de quem é esse processo? Falei, não sei. Falei, não sei de quem que é. E ele disse o seguinte, certeza que o senhor quer ver esse processo? Eu falei, não estou entendendo. Isso na frente de todo mundo. Eu falei, eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Aí ele falou, esse processo é da fulana. Ou do fulano. Eu falei, eu não conheço, eu não sei quem é essa pessoa. Aí ele teve a pachorra de dizer o seguinte, senhor presidente, o senhor sabe quem que é. Porque essa pessoa é famosa, o senhor sabe. Eu falei, olha, não conheço, eu peguei aleatoriamente. Aí eu inverti e disse a ele, ele falou assim, mas você não pode ter acesso porque é segredo fiscal. Eu não posso te dar esse processo. Eu disse, o senhor é funcionário público, é chefe de divisão ou é advogado da parte? Se comportou ali como advogado da parte, querendo fazer uma blindagem. A tal pessoa citada ficou sabendo, me ligou 1 hora depois. Eu não atendi, por razões óbvias. Me procurou, eu não atendi, por razões óbvias. A justiça é que vai resolver. O que eu estou querendo dizer para finalizar, gente, nós vamos tomar todas as providências. Hoje estive no Para concluir, pelo artigo 151, senhor presidente. Tem a palavra.
Hoje eu estive na secretaria, no CEAL, no DEAL, protocolei um ofício pedindo vistas do processo que trata do afastamento desses servidores. Fui até a Secretaria de Finanças e o advogado da Associação dos Cadastradores estava lá para entrar. Sabe o que falaram para o advogado? O prédio está interditado por decisão judicial. Temos advogados mais experientes aqui. Eu nunca vi isso na minha vida. E não deram acesso. Colocaram 2 viaturas da GCM e impediram que o advogado, no exercício da sua função, adentrasse. Ele acionou as prerrogativas da OAB, acionou uma viatura policial, da Polícia Militar, foi feito um termo, um boletim, relatando o que aconteceu. Eu cheguei depois dele e disse, eu vou entrar de um jeito ou de outro. Eu sou vereador, não tem nada lacrado aqui, a não ser que vocês me mostrem, está cheio de funcionário aí, e subi lá para ter acesso ao mesmo processo. Fui atendido pela assistente do secretário, que me disse que o secretário não estava, e eu disse, eu só não preciso nem falar com ele, eu quero ver esse processo. Ela me disse o seguinte, olha, esse processo está em construção. Eu falei, o processo está como, senhora? Ah, esse processo o senhor não pode ver porque está em construção. Eu falei, não, mas me dá do jeito inacabado mesmo, só para me ver. Ah, peraí que eu vou ligar para o secretário. Ligou para o secretário e disse, e me retornou, olha, esse processo está com o secretário. Eu falei, o secretário está andando com esse processo debaixo do braço? Deve ser muito importante. Deve ser muito importante esse processo. E eu disse, mesmo assim você me diga ao secretário que onde ele estiver, aqui em São Paulo, onde ele estiver eu vou atrás que eu quero vista hoje. E ela me relatou dizendo o seguinte, que ligou para ele, ele disse que ele estava com um processo, estudando o processo, junto com as autoridades policiais. É a primeira vez que eu vejo alguém investigado estudar o processo com quem está investigando. Eu nunca vi isso na minha vida. Vocês imaginam se a gente for fazer uma visita para o Fernandinho Beiramar e falar, olha, o seu Fernandinho não pode te atender hoje. Mas onde ele está? Não, ele está conversando com o juiz, porque ele está lendo o processo dele junto com o juiz. Ele não pode te atender agora. É o que está acontecendo na secretaria. É um absurdo. E eu disse para eles, olha, eu preciso que vocês me deem um retorno disso, que eu quero ter acesso. Até agora, são 3 horas da tarde, 12 minutos. Nós estamos entrando agora à tarde com uma medida judicial, um mandato de segurança, para garantir esse acesso. Porque eu quero saber o que está escrito nesse processo e por que uma empresa foi contratada por 2.400.000 sem licitação para fazer o serviço de quem foi afastado. Então eu afasto as pessoas e contrato sem licitação. Essas explicações nós vamos ter e aqueles servidores públicos que tiveram as suas imagens manchadas podem contar com a minha solidariedade, porque muitos ali eu conheço e sei exatamente que eles estão ali fazendo um serviço de não concordar com as coisas erradas, com as coisas tortas que estão sendo construídas pela atual administração. Para encerrar, volto a dizer, isso não vai parar ali. Vai chegar muita gente e vai chegar gente graúda. Vai chegar gente graúda. Pode demorar mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas vai chegar. Obrigado, senhor presidente. Eu queria pedir para a nossa assessoria se já está pronto os pareceres. Paulinho? 20 minutos. Quanto tempo mais? 20 minutos. Então, chefe, é com eles, é deles, nossa parte Não, ali é não, não outra. dá, mas mais 20 minutos. Mais... Bem, eu vou dar, Paulo Roberto, mais 20 minutos. É os últimos 20 que os vereadores vão ter que esperar, porque não é correto, tá certo? E daqui 20 minutos, quem não tiver parecer vai ficar prejudicado. A partir de agora, eu dou 20 minutos mais para que
assinem os pareceres ou façam os pareceres. Reabertos os trabalhos. Não, peraí. Ué, tá pronto ou não tá pronto? Item 4, secretário para a leitura. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2068 de 2019. Dispõe sobre a regularização dos cemitérios, crematórios, sala de velório, da execução de serviço cemiterial, funerário e conservação de corpos, cria o Fundo Municipal Funerário e o respectivo Conselho Gestor, autor a Prefeitura. Há sobre a mesa um requerimento de autoria dos vereadores Gilvan, doutor Alexandre e Geraldo, solicitando a dispensa de formalidades regimentais com relação à dispensa de assinatura do vereador, com relação à dispensa da assinatura do vereador Jorginho Mota, do parecer da Comissão Permanente de Meio Ambiente, como membro, conforme previsto nos artigos 288 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Em votação, o requerimento. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensando a assinatura do vereador Jorginho Mota, do parecer da Comissão Permanente de Meio Ambiente, como membro. Em discussão o projeto e o substitutivo número 01, apresentado em plenário por 1/3 dos vereadores. Encerrada a discussão. Para discutir. Para discutir tem a palavra. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Em votação tem a palavra para encaminhar. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é uma matéria que está na casa desde 2018 e eu tenho estudado desde o começo que esse projeto chegou aqui. Eu tenho insistido em todos esses anos com o governo que alguns itens que estão presentes no projeto original, eles não têm por que estarem, e eu acho que nós aprovaríamos uma lei muito ampla de um setor que precisa ter regulamentação. Eu não discordo que esse setor de serviço funerário, de cemitérios, tenha que ter regulamentação, até porque hoje nós temos a abertura de funerárias em locais inapropriados, nós temos a abertura de portas em qualquer lugar, para tratar com algo que é muito sensível para a população, que é quando você perde um ente querido. E o que eu pedi ao líder do governo? Ele ficou de me dar um retorno, hoje que ele disse que conseguiu afinar e que tem acordo com o governo, que nós tirássemos de lá regularização de cemitérios que ainda são pendentes de licenciamento. Nós não podemos tratar disso. Isso aí tem que resolver na esfera administrativa. Então, o líder deu o sinal aqui para a gente que ok. Tínhamos uma presença ali de uma isenção de IPTU, de imposto, nesse projeto, que eu acho que nós não podemos tratar imposto para os privados. Nós não podemos tratar isso numa matéria de regulamentação, numa matéria de regulamentação, colocarmos uma isenção. Isso tem que ser lei própria. Eu, particularmente, tenho uma visão contrária, mas teria que ser uma lei própria e tramita-se de forma própria. Óbvio que existia um debate no governo de que esse projeto também devesse abarcar uma PPP, onde já saísse daqui aprovado uma parceria público-privado para esse serviço na cidade. Esses são os 3 itens, na minha opinião, que mais preocupam, porque são itens que a gente tem que debater um a um com calma, independente da opinião de cada um. É óbvio que a base aqui tem maioria, se quiser fazer um movimento de aprovar do jeito que está, mas o líder, até para poder resolver, porque só está na pauta, tem muita gente perguntando, por que está na pauta há tanto tempo? Porque tem uma decisão judicial. Já tem uma determinação judicial que deva ser regulamentado. E como vai regulamentar? Através de um processo licitatório. E é isso que nós defendemos. Porém, a gente não quer que pareça, de fato, ou não, que tenha jabuti, que tenha itens dentro de um projeto que busca cumprir uma decisão judicial. O judiciário não disse, olha, eu quero que regularize e isente de IPTU. Ele não disse isso. O judiciário não disse, olha, eu quero que regularize e que vocês criem essa categoria ou aquela de serviço prestado na cidade nessa área. Ele não disse nada disso. Ele disse, eu quero que regularize o que está funcionando mediante processo licitatório. Por isso que eu estou aqui, fiz questão de falar antes, conversei com alguns vereadores. Nós não vamos votar o projeto original, porque o projeto original tem esse problema. Nós temos aqui um substitutivo, eu vou votar favoravelmente ao substitutivo, porque foi a promessa que eu tinha feito ao líder que se tirasse esses itens que eu considero mais complicado, nós votaríamos. E fora, o líder não... Para não parecer, né, Gilvan, se não parece, o líder não me disse aqui, dizer, olha, nós não concordamos com a PPP, eu discordo. Ele disse o seguinte, isso vai ser tratado no momento oportuno, na hora certa. Por isso que eu acho que a gente cumpre a decisão judicial, votamos só o que o juiz está pedindo, nada mais, os outros debates a gente tem em 2023 para fazer durante todo o ano, por isso que eu vou votar favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, a vereadora Janete Rocha Pietá. Eu quero deixar bem claro que, em relação ao projeto inicial, eu coloquei rejeição, votei pela rejeição na comissão. Agora, uma vez que o substitutivo recoloca os pontos fundamentais que devem ser discutidos, porque o cemitério é uma questão de um momento em que a população está mais fragilizada. Está na mão de PPP, compromete o momento de dor. Seria quase como uma taxa de lixo. E
o governo, através da sua liderança, retirou, não que eles não vão recolocarem para votar, mas retiraram para discutir em separado e, nesse sentido, aí sim, o substitutivo, tirando essa questão de privilegiar isenções, de colocar um momento de dor. Eu sei muito bem, quando eu fui enterrar meu pai, como é que todos os que trabalham nesse ramo procuram extorquir dinheiro daquele que está com seu ente querido ali falecido. Então, a questão do cemitério, apesar de ser uma questão dolorosa, nós temos que aprofundar e temos que dar condições para aqueles que não podem pagar, de assim poderem enterrar seus entes queridos, bem como não colocar na mão de mercenários que vai fazer de um serviço que deve ser eminentemente público na mão do privado. Por isso, eu rejeitei, tenho aqui o meu voto de rejeição ao projeto inicial. Agora, o substitutivo, tirando esses aspectos que discutiremos depois, eu votarei favorável. É isso que eu tenho a dizer. Encerrada a discussão. Bom, em discussão o projeto e o substitutivo número 01, apresentado em plenário por 1/3 dos vereadores. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 01, apresentado em plenário. Solicito seus vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando prejudicado o texto inicial. Item 5º. Secretário para a leitura. Item 5º. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1901 de 2022. Estabelece as definições, a organização e o funcionamento das feiras públicas do município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Há sobre a mesa um requerimento de autoria dos vereadores Geraldo, doutor Alexandre e Gilvan, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa da assinatura do vereador Jorginho Mota, no parecer da Comissão Permanente de Meio Ambiente, como membro, conforme previsto no artigo 228 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Em votação, o requerimento. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Sede. Seu Luiz. Não, tranquilo, tranquilo. Voto sossegado. Rafael, ajuda o homem aí, rapaz. Ele fica nervoso, fica pior. Foi, presidente. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensado a assinatura do vereador Jorginho Mota, no parecer da Comissão Permanente de Meio Ambiente como membro. Em discussão o projeto, emenda modificativa de número 01. A ele apresentada. Encerrada a discussão e votação, primeiramente, a emenda modificativa, número 01. Solicito ao senhor vereador que utilize os terminais eletrônicos para o voto. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Em votação, o projeto. Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 6º. Secretário para a leitura. Item 6º, primeira discussão e votação do projeto de lei 2416 de 2022. Dispõe sobre o licenciamento e o funcionamento de banca de conveniência. Autor Prefeitura. Em discussão o projeto, a emenda e as emendas apresentadas em plenário. Encerrada a discussão e votação, primeiramente, a emenda modificativa de número 03, apresentada em plenário. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto. Pode ser que eu use, filho. Pode ser que eu use. E melhor deixar na loja que a gente tem a chave do que na escola, né? Quando a gente quiser comprar um, que faça assim, ó. Quando você para de falar, ele traz automaticamente. Não adianta. Só volte quando você vai falar. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Em votação, emenda modificativa de número 02, apresentada em plenário. Solicito os senhores vereadores que procedam o voto.
Edmilson. Está aberto, está aberto. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Pela presidente. Pela ordem. Só para justificar a ausência, o vereador Maurício Brinquinho está cumprindo a agenda partidária. E também quero informar a ausência do vereador Leandro Dourado por motivos partidários. Justificar também a ausência do vereador Jorginho Mota, compromisso partidário. O Jorginho Mota, que está dando esse trabalho enorme aqui. Encerrada a votação, aprovado. Em votação, a emenda modificativa de número 01. Senhores vereadores que utilizam os terminais para o voto. Como é que votou Laércio? Doutor Laércio votou 5. Encerrada a votação, aprovado. Em votação o projeto. Solicito seus vereadores que utilizem os terminais para o voto. Encerrada a votação, aprovada a hora do dia da próxima sessão. Item 7º. Item 7º. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2766 de 2022. Institui o programa de distribuição de ovos de chocolate aos alunos da rede municipal de ensino. Autor, Prefeitura. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão e votação. Pela ordem, presidente. Primeiramente, o substitutivo. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem a palavra, Laércio. Senhor presidente, caros colegas, boa tarde a todos. Apesar de ser a última sessão do ano e todos nós aqui estamos acalorados no clima de final de ano, de Natal, eu não poderia deixar de
fazer as minhas considerações sobre essa proposta, por entender que essa proposta encaminhada pelo governo, principalmente na questão dos ovos de chocolate, que na verdade é ovos de Páscoa, não atende o interesse da educação da cidade. Não atende o interesse... Primeiro que esta casa, alguns anos atrás, já aprovou, inclusive foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a proibição de refrigerante nas escolas. Da mesma forma, eu não vejo o mínimo cabimento eu fornecer ovos de Páscoa, ovos de chocolate com verba da educação. Eu acho que a Prefeitura, a Secretaria da Educação, ela tem um papel preponderante em levar ensinamento para os nossos filhos, para as nossas crianças. E não a Prefeitura decidir que vai entregar ovo de Páscoa para o meu filho, para o meu sobrinho e assim por diante. É um desperdício o gasto de dinheiro público com essa situação. Nem vou entrar na discussão que o Estado é laico e que não caberia adentrar nesse tema do ovo de Páscoa por parte da gestão pública. Então, eu acho que o dinheiro público precisa ser gasto com mais responsabilidade, não é instituir um programa de ovo de Páscoa que a gente vai estar utilizando de forma eficiente recursos federais, inclusive oriundo do Fundeb e tudo mais. Então, por essa razão, meu posicionamento contrário a essa proposta, e vou votar contra, por entender que, repito, esta proposta não atende aos anseios da qualidade, do nível da educação que precisa ter na cidade de Guarulhos. Muito obrigado, presidente. Para encaminhar. Para encaminhar, Rômulo. Senhor presidente, senhores vereadores, obviamente está aqui no clima de final de ano, a gente fica quietinho para não fazer o debate, mas o caso aí desse projeto que está aqui na pauta e está sendo votado agora, não dá para a gente ficar calado, pelo menos deixar aqui a impressão da gente, né? Que é comprar chocolate para dar às nossas crianças. Primeiro, já foi dito aqui pelo vereador que me antecedeu, que é uma aberração alimentar. Eu pergunto para os vereadores que vão votar a favor disso aí. Você deixaria seu filho comer chocolate, essas alimentações que não são tanto agradáveis para uma criança de até 11 anos, que é o que tem 11, 12 anos que tem na nossa rede. Essa questão, você deixaria seu filho comer esse tipo de alimentação na escola? Outra coisa, a rede municipal, ela carece por outras políticas dentro da educação, outras ações pedagógicas, que foi tirado outroras, outras ações dentro das escolas que são mais importantes do que dar uma alimentação no mínimo suspeito, para agradar quem ou para fazer o que para alguém. Comprar chocolate, a gente aprovar aqui comprar chocolate para dar na alimentação de crianças. Olha, já teve época aqui em Guarulhos, na gestão do Eloy Pietá, que Guarulhos era premiada pela sua alimentação na rede municipal de ensino. Era um exemplo, foi um exemplo. Agora nós estamos aqui discutindo para comprar chocolate para dar para as crianças. Então isso, por a questão de alimento, lógico que a gente é contra, por a questão alimentar. Por questões pedagógicas, o município tem outras importâncias, outros assuntos mais importantes para ser discutido ou para ser investido. Então, eu vou votar contra para dizer que isso não é importante para nossas crianças. Isso não é coisas importantes. Aí eu quero saber que o pai vai deixar ou não a criança comer barra de chocolate dentro das escolas, porque normalmente isso não tem que ser, isso não tem que ser atribuição da escola ficar dando barra de chocolate para as crianças. Tem que dar uma alimentação saudável que é universal para que todas as crianças possam se alimentar. Muito obrigado.
Encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem a palavra. Olha, em primeiro lugar, a alimentação de qualidade na escola não precisa de projeto de lei. O governo podia dar todos os chocolates. E quando aqui esteve o secretário, eu disse que era perigoso, porque algumas crianças hoje já apresentam diabetes. Aí ele me falou, não, vai ser de alfarroba, que é um chocolate imitação, né? E nós estamos vendo, ora, precisa de lei para doar brinquedos, para doar chocolate? A meu ver, o que é que o governo está fazendo esse projeto de lei? Por isso eu vou votar contra. Porque não precisava de projeto de lei nenhum para dar chocolate nas escolas. Eu, inclusive, na época da pandemia, fui conversar com o secretário de Educação a respeito das famílias que estavam passando necessidade. Aí ele falou, não, isso é responsabilidade da assistência social. Quer dizer, para o básico é assistência social. Agora, para o supérfluo, porque doce, nada contra, as crianças gostam. Mas, a meu ver, o prefeito está querendo justificar o injustificável, inclusive encobrir os problemas que ocorreram quando da distribuição. Então, criançada, não precisava dessa lei para ter chocolate. Esse prefeito não gosta de você. Ele quer resolver o problema dele, porque ele podia dar o chocolate sem fazer projeto de lei nenhum. Voto contra. Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Oitavo. Item oitavo. Item oitavo. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2901 de 2022. Altera a lei 6.971 de 15/2 de 2011, que dispõe sobre o Conselho Tutelar do município de Guarulhos, autor prefeitura.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wellington. Primeiramente, deixa eu só encaminhar, aí Vossa Excelência tem a palavra. Em discussão, projeto e emenda modificativa. 01. Apresentado em plenário pelos vereadores, vários vereadores. Encerrada a discussão e votação plenamente, a emenda modificativa número 01. Tem a palavra, vereador Wellington. Presidente, para encaminhar, presidente. Tem a palavra. Primeiro, boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste. Essa emenda ela foi assinada por 10 vereadores. Relacionada ao Conselho Tutelar, nós apresentamos aqui 3 questões. Como eu havia dito, mesmo em fase de deliberação desse projeto, que o projeto não veio conforme a expectativa dos conselheiros tutelares, porém nós iríamos discutir algumas questões e vamos continuar discutindo. Porém, a princípio, nós apresentamos aqui 3 pontos significativos. A questão do telefone de plantão dos conselheiros tutelares, né, que até então, no projeto original, seria divulgado o nome dos conselheiros tutelares nos jornais, no Diário Oficial do município, e isso nós consideramos que não seria interessante. Por exemplo, quando você liga 190, Polícia Militar, você não sabe quem vai te atender, né? Isso colocaria até os conselheiros tutelares em risco. Então, a ideia aqui foi apresentar o telefone do plantão do Conselho Tutelar no Diário Oficial, não o nome dos conselheiros tutelares. Também a questão da folga de segunda-feira dos conselheiros tutelares que trabalhem o final de semana, que fiquem de plantão no final de semana. Hoje, aos colegas que com certeza leram esse projeto, né, buscaram esse projeto, estão a par do que eu estou falando, com certeza. Conselheiro tutelar que fica de plantão, ele já folga na segunda-feira e ele assina como se estivesse trabalhando. Então, todo mundo sabe disso, isso está no manual de procedimento do Conselho Tutelar, porém, essa questão não está em lei. Então, nós queremos aqui regulamentar esse ponto, a folga de segunda-feira dos conselheiros tutelares que fazem o plantão aos finais de semana. E também, nos plantões diários, o conselheiro tutelar que tiver alguma ocorrência, no dia posterior, ele vai tirar as horas de descanso proporcionais às horas que ele trabalhou ali. Então, são 3 pontos que nós estamos apresentando aqui nessa emenda. Repito, eu estou apresentando com mais 9 conselheiros, 9 vereadores, e com certeza que não deu tempo, mas outros vereadores também gostariam de ter assinado aqui essa emenda, porque vai ser relevante para o trabalho do Conselho Tutelar. Obrigado, presidente. Solicito, senhor vereador, que utilize os terminais para o voto eletrônico. É encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Em votação o projeto. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 9º. Item 9º, primeira discussão e votação do projeto de lei 2922 de 2022. Altera as leis 7.888 de 15 de 1 de 2021, 6.046 de 5 de 11 de 2004, 7.804 de 20 de 12 de 2019 e revoga o dispositivo da lei 4.566 de 3 de 5 de 94. Autor Prefeitura. Há sobre a mesa um requerimento de autoria do vereador Geraldo, Gilvan, Alexandre Dentista, solicitando a dispensa das formalidades com a relação da dispensa da assinatura do vereador Jorginho, da Comissão Permanente do Meio Ambiente, como membro, conforme previsto, artigo 228, regimento interno da Casa de Leis. Em votação, o requerimento. Solicito aos vereadores que votem. Precisa votar, presidente. Gente, se aprovar isso aí, o Jorginho não vem mais, hein? Paulo Alberto está presente. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensão da assinatura do vereador Jorginho. Parecer da Comissão Permanente de Meio Ambiente como membro. Em discussão, projeto. Encerrada a discussão e votação. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Para encaminhar, tem a palavra. A gente retrocede para que Vossa Excelência possa falar. Tem a palavra para encaminhar. Para encaminhar. Eu quero encaminhar, inclusive, para dizer o seguinte: essa casa e as suas comissões pecam. Na votação anterior eu não falei, mas na nossa comissão de Direitos Humanos e Habitação, nós solicitamos que houvesse audiência. Nesse item específico, eu não sou contra o governo e nessa questão de regularização das ações civil públicas, que tem mais de 200 ações civil públicas, mas nós solicitamos que houvesse uma discussão sobre que áreas é necessária fazer essa regularização e que áreas não. Por exemplo, uma área como em Cumbica, lá na Vital Brasil, vereador André, é um problema sério, porque é uma ocupação de mais de 30 anos e está em cima do rio. Agora, lá na Mãe dos Homens, tem comércio que estão dentro do rio. Então, uma coisa é fazer uma lei que possa beneficiar aqueles que realmente necessitam de ser beneficiados. Além disso, um problema tão complexo deveria ter tido audiência e não teve. Pelo menos não teve em relação à questão do Conselho Tutelar, não teve, que eu gostaria de ouvi-los, não teve em relação à questão das APPs. E é uma questão séria. Por isso, eu vou votar não. Não que eu não quisesse discutir esse projeto, mas eu quero saber que áreas concretas, porque algumas áreas têm que ser feito esse acordo. Agora, outras áreas, vai genérico para beneficiar os amigos do rei, sim. Nós temos que ver isso com seriedade. O movimento
do Meio Ambiente também solicitou audiência e até hoje vai votar no apagar das luzes sem ouvir a população. Esse é um projeto que deveria ser discutido e votado em fevereiro, com audiência pública, com os interessados ouvindo. Por isso, eu quero dizer, de uma forma genérica, como trator, não. Agora, depois de audiência, depois de estabelecido o que precisa realmente e o que não precisa, sim. Mas como o Guti adora fazer isso, a mesma coisa foi com a Proguaru, foi no apagar das luzes que foi aprovada. Essa é uma questão que vai ter muitos problemas futuros. Vou votar não. Eu queria falar para a vereadora Janete. Vereadora Janete, eu entendi que a senhora não é contra o governo? Faz parte da base agora? Não, é que eu entendi. Pode, a senhora pode falar tudo. Não, vai ali, vai ali. Estamos com tempo. Vamos com tempo. Não tem pressa, Janete vai... É a última sessão. Eu estou em réplica ao presidente. Senhor presidente, eu sou oposição radical ao prefeito Perfeito. Guti. Perfeito. Não mudei nada. Sim. O que eu disse e continuo afirmando, que nessa questão habitacional, não é o governo que está querendo tirar as famílias das áreas de APPs. É medida do Ministério Público. E isso é uma questão séria que nós temos que discutir. O governo não tem política habitacional para dar moradia para todas essas famílias. Para encerrar, vereadora. Então, para encerrar, nessa questão eu disse que nós deveríamos, o governo deveria fazer uma audiência para ver realmente aquelas ações civil pública, que não é movida por ele, mas que ele é penalizado, para ouvir e para ver, porque algumas têm que ser realmente resolvidas. Outros têm maracutaia vereadora, de passar empreendedorismo e, por isso, eu disse que nas ações civil pública movida pelo Ministério Público, eu queria discutir e ver realmente que área. Mas eles não dão essa oportunidade. Querem tratorar. E comigo, trator não vale. Concordo com a senhora. Para discutir, encaminhar. Para encaminhar até a palavra. Senhor presidente, 6 minutos. Bem rapidamente, eu gostaria de encaminhar. Esse projeto é um projeto que trata de no início de uma resolução de um problema grave que nós temos, que são a questão de moradias que estão próximas de área de APP ou mesmo na área de APP, e a gente tem o maior respeito pelo direito fundamental à moradia das pessoas. Porém, a gente o tempo inteiro sinalizou, tanto aqui na tribuna como para o governo, que nós deveríamos fazer uma lei onde a gente conseguisse tratar cada caso, cada problema verificando. São diversos bairros que passam por essa situação. Mas o governo optou por mandar um projeto amplo demais, genérico demais, e por isso que eu estou aqui, junto com a vereadora Janete, declarando o meu voto contrário por conta disso. É óbvio que tem um prejuízo? Tem, mas eu acho que o governo deva fazer as coisas, inclusive com a possibilidade da gente ter uma audiência. Já tínhamos marcado uma audiência pública em fevereiro para a gente poder conversar. Como vai votar hoje, infelizmente vai ficar prejudicado, mas eu me senti na obrigação, após a fala da vereadora Janete, de me manifestar aqui. Senhor presidente, e eu gostaria também de deixar registrado que eu não sou a favor do governo, tá, senhor presidente? Eu sou contra, deixa registrado aí. Eu só fiz uma brincadeira com a vereadora, que é minha amiga, que eu a estimo demais. É só uma brincadeira, nada mais. Quem é oposição, quem é a favor, é a favor. Isso o tempo dirá. Em votação, o projeto. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 10º. Esse não tem nada. Item 10º. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3168 de 2022. Altera e revoga o dispositivo da lei 1429, 19/11/68, no que concerne às regras para a concessão de férias. Autor Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 11. Secretário para a leitura. Tudo isso de novo? Item 11. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3264/2022. Autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação e alienação de área remanescente de desapropriação mediante procedimento licitatório. Autor Prefeitura. Há sobre a mesa um requerimento de autoria do vereador Geraldo Gilvan Passos e Alexandre Dentista, solicitando a dispensa das formalidades regimentais com relação à dispensa da assinatura do vereador Jorginho, do parecer da Comissão Permanente Meio Ambiente, como membro previsto no artigo 228 do Regimento Interno da Casa de Lei. Em votação, o requerimento. Solicito aos vereadores que utilizem os terminais para o voto. Encerrada a votação. Aprovado o requerimento, dispensado a assinatura do vereador Jorginho Mota, do parecer da Comissão Permanente Meio Ambiente, como membro. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão e votação. Para encaminhar. Para encaminhar, senhor Tem presidente. a palavra. Olha, aos moradores de Guarulhos, quando votaram a deliberação desse projeto, eu votei contra. Nós estávamos em plena COP 27, que fala sobre a questão do meio ambiente.
Eu gostaria de falar para você que me assiste que o prefeito, que já foi do PV, disse defender o meio ambiente, vai querer vender por um valor ínfimo, R$370 mil, uma área, a meu ver, que já faz parte da paisagem. Esse pequeno triângulo, que eu chamo do Triângulo das Bermudas, né? Porque vai ter ali algum sumidouro, foi no tempo da vereadora Luísa Cordeiro, junto com outros vereadores, como Zé Luiz, do PT, como inclusive o vereador Geraldo Celestino. Um dos IPs em homenagem, acho que aquele lugar deveria ser chamado Praça Vado Celestino, em homenagem do seu irmão. Agora, vão dizer assim, mas Janete, 6 arvrinhas, tira daqui. O problema é que o Guti está querendo tirar tudo. Inclusive, eu entrei e ganhei lá no Bosque Maia, que havia um empreendimento a menos de 50 metros de uma nascente. Esse homem não é um prefeito que se olhe para o meio ambiente. Ele olha para negócios. Para negócio é perfeito. Então, eu quero alertar. Vou votar não. Prometo aos meus pares que eu já estou dizendo por que eu vou votar não. Vou votar não o tempo todo. A base vai votar a favor. Mas é uma vergonha, gente. É uma vergonha que as praças estejam abandonadas, as árvores não são cuidadas e os nossos filhos e os nossos netos vão sofrer pela inconsequência que nós estamos tendo agora. Por isso, eu solicito, apesar de não acreditar, que o ideal seria derrubar esse projeto e a gente voltar a conversar. Nós não temos culpa se o projeto daquele prédio do lado foi feito errado. Nós temos que buscar soluções que não destruam o meio ambiente. Guti, além de Gutacha, é agora destruidor do meio ambiente. Encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Paulinho. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.